corpo, ela está presente ali em 1 Coríntios 12, 12 e 26. É bastante interessante a gente pensar logo nessa metáfora do corpo, porque Paulo é o autor mais antigo que está produzindo no intervalo de 20 anos de diferença da morte de Jesus. Então, a metáfora do corpo, apesar de, acredito, já ser conhecida por muitos, eu vou ler aqui até para que possa dar conexão com o raciocínio que eu estou querendo estabelecer aqui sobre a metáfora do corpo. Porque assim como é um corpo, vai dizer Paulo, e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, são um só corpo, assim é Cristo também. Pois todos nós fomos batizados em um espírito, formando um corpo, quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, e todos bebidos de um espírito. Porque também o corpo não é só um membro, mas muitos. E se o pé disser, porque não sou mão, não sou do corpo, não será por isso do corpo? E a orelha disser, porque não sou olho, não sou do corpo, não será por isso do corpo? Se todo o corpo fosse olho, não estaria o ouvido? Se todo fosse ouvido, não estaria o olfato? Mas agora Deus colocou os membros no corpo, cada um deles como quis. E se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Assim, pois, há muitos membros, mas um corpo. E o olho não pode dizer à mão, não tenho necessidade de ti. Nem ainda a cabeça aos pés, não tenho necessidade de vós. Antes, os membros do corpo, que parecem ser os mais fracos, são necessários. E os que reputamos serem menos honrosos no corpo. A esses honramos muito mais. E aos que em nós são menos decorosos, damos muito mais honra. Porque os que em nós são mais nobres não têm necessidade disso. Mas Deus assim formou o corpo, dando muito mais honra ao que tinha falta dela, para que não haja divisão no corpo, antes que tenha os membros igual, cuidando um dos outros, de maneira de um membro padece. Todos os membros padecem como ele. E se um membro é honrado, todos os membros se regozijam com ele. Os versículos seguintes, Paulo então vai falar sobre uma espécie de hierarquia do espírito, como eu chamo, né, dos carismas do espírito, que cada um vai, enfim, ter um papel a ser desempenhado nessa comunidade paulina. Então, a gente já está falando de eclesias, a gente já está falando de cristãos que se reúnem em casas, são igrejas domésticas. Lembrando que essa ideia de igreja que a gente tem hoje, ela é só pós-Constantino. Nós estamos falando de ambiente doméstico. São casas em que antes eram ambientes privados, que agora se tornam ambientes públicos. Então, tensão ali o tempo todo. Gente incomodada porque tem mulher falando na frente de outros homens. Então, essas tensões vão estar instauradas aí nesse ambiente dessas, como eu chamo, casas-igrejas, ou, se preferirem, igrejas domésticas, tá? Tentem a isso. Esse é o ambiente de Paulo. E ele tenta propor o quê? Ali uma espécie de unidade entre esses cristãos. Lembrando que a própria carta de 1 Coríntios já abre com Paulo informando que havia tensão ali, estava tendo uma rixa entre uma espécie de partidos existentes no interior das igrejas, das 3 igrejas de Corinto. Então, você lendo esse texto, se você ler ele fora do seu contexto, você vai dizer, caramba, Paulo é sensacional, genial. Pensar na ideia do corpo, os membros do corpo humano, como sendo cada um indivíduo que compõe a igreja. E entender que se não há unidade, tal como um corpo humano, esse corpo não funciona, se o corpo não há vida. A igreja também não vai ter vida, não vai prosperar, o cristianismo não vai propagar se não houver unidade entre os membros. Então você pensa e fala, genial, Paulo instaurou uma ideia revolucionária. Só que, quando você arrasta para o contexto,
Olha que dado interessante. Tito Livio, um autor latino, também vai usar a metáfora do corpo num texto chamado História de Roma. Olha o que ele conta. Menêmio Agripa disse-lhes a seguinte história, a moda primitiva e tosca. Então, se atentem a essa expressão, a moda primitiva, tosca. Quer dizer, uma história que já era conhecida de alguma forma. Esse é um pequeno indício já que Tito deixa para nós. Nos dias em que todas as partes do corpo humano não estavam, como agora concordando entre si, mas cada membro tomando o seu próprio rumo e fazendo o seu próprio discurso a outros membros, indignados por verem que barriga, enquanto ela, sem perturbação no meio deles, nada fazia, mas somente desfrutava dos prazeres por eles fornecidos. Houve uma conspiração, as mãos não estavam levando alimentos à boca, a boca não os aceitava. Quando lhe eram oferecidos, os dentes não os mastigavam, enquanto, nos seus ressentimentos, eles estavam ansiosos para coagir a barriga pela fome. Os próprios membros desgastaram-se e todo o corpo foi reduzido ao último estágio de exaustão. Então, tornou-se evidente que a barriga não prestava nenhum serviço ocioso e que a alimentação que era recebida não era maior do que aquela que ela conferia, pelo retorno a todas as partes do corpo, este sangue igualmente distribuídos nas veias, pelo qual vivemos e somos fortes, depois de ter sido maturada pela digestão do alimento. Através dessa comparação, e mostrando como a desavença entre as partes internas do corpo era semelhante à animosidade dos plebeus em relação aos patrícios. Ele conseguiu ganhar a sua audiência. Quer dizer, então, Menêmio Agripa, conta essa história de forma oral ao seu público, à sua audiência. Essa história da metáfora do corpo já era conhecida pelo grupo, pela sua audiência, por quem ouvia Agripa. Tanto que o autor mesmo fala, o Tito fala, de uma forma primitiva e tosca. Quer dizer, não é muito arrojado, é algo corriqueiro. Percebam as semelhanças do texto com Paulo, uma mesma metáfora narrada por Paulo em 1 Coríntios. Então, o texto não é original. Paulo não tirou a ideia da metáfora da cabeça. O que Paulo tira da cabeça é a apropriação da metáfora para o contexto do cristianismo antigo. Em que ele, ciente de que a sua audiência, quem o ouvia, quem o lia, lembrando que a gente sabe, tem bons trabalhos, como o James Dunn, entre outros, vão falar que a questão os primeiros textos cristãos estavam circulando, sobretudo, para que um leitor na comunidade pegasse esse texto e lesse de forma pública para os membros. Então, a grande maioria ouvia. Então, no momento do ouvir, quando fala o corpo, essa audiência já sabe, opa, então Paulo está querendo falar sobre a metáfora do corpo. O que é com essa metáfora do corpo conosco? Esse é o diferencial de Paulo, que ainda atrela essa questão da metáfora do corpo com uma espécie de hierarquização dos dons do Espírito. Então, essa é a novidade que Paulo está nos trazendo, e não a metáfora do corpo. Pensando, a ideia da metáfora do corpo com uma cultura acústica, ou seja, com essa cultura oral, a gente pode dizer que a metáfora do corpo, antes mesmo de ter sido usada por Paulo, como eu demonstrei aqui, o caso de Tito, ela já estava disponível na forma oral. E, além disso, era amplamente conhecida
nessa bacia mediterrânea antiga. Então, um leitor, um ouvinte de língua grega tinha acesso a essa, ou latina, tinha acesso a essa metáfora do corpo. Ele conhecia essa metáfora do corpo. E como é que eu comprovo isso? Além de Tito Livio, olha aqui os casos. Dionísio de Halicarnasso, Sêneca, então, tem uma comparação que é muito interessante. No contexto de cristianismo antigo, ele vai dizer que o imperador Augusto é a cabeça. Olha Paulo dizendo que quem é a cabeça do corpo é Cristo. Isso é um dado interessantíssimo, né? E lembrando também que o termo Senhor é um termo utilizado para Augusto, nesse contexto de Império Romano. E Paulo vai utilizar para Jesus, o Jesus ressuscitado, no caso. Então, pensem essas conexões que estão sendo feitas. Quer dizer, Paulo, quando fala para o público de Corinto que Jesus é o Senhor, que Jesus é a cabeça, esses indivíduos que vivem no ambiente romano, eles sabem que a metáfora do corpo está sendo utilizada para um outro senhor, que esse senhor é o imperador. Então, pensem nessas conexões. A metáfora, então, ela é fundamental para essa rede de transmissão, que eu chamo aqui de cultura acústica, ou de cultura oral dentro do cristianismo antigo. O que Paulo está fazendo é inserir essa oralidade no texto, porém, ele ainda brinca com essa cultura acústica, sabendo que o seu texto vai ser, em grande parte, ouvido, e ponto 2, sabendo que há um outro Senhor aí nessa bacia mediterrânea antiga, que é o imperador, a família imperial. E talvez a referência mais antiga que nós temos seja de Esopo. Então, Esopo também faz uso dessa metáfora do corpo. Nesse sentido, a história central da historieta da metáfora do corpo é a ideia de que um corpo humano que personifica um agrupamento humano estável e ou instável, então se busca a estabilidade, mas que está instável, e que pode ser o exemplo de um Estado, um exército, uma família, um grupo religioso. Então, a gente vai perceber que a metáfora do corpo ela vai ser utilizada em diferentes contextos, sempre narrada, sempre contada ali de forma oral, e que chegaram até nós alguns desses registros textuais.